ele é feito por métodos de estimativa. Então, nós temos o método do Penman-Monty, que é considerado um padrão FAO 56. Existe também mais 3 possibilidades, que é o Blaney-Crido, Hargreaves-Samani e radiação. Então, você, como projetista, pode escolher o método que melhor se adequa para a sua situação, para a área que você vai trabalhar. Vamos fazer um exemplo aqui usando o Penman-Monty. Então, ele já está aqui previamente selecionado. Agora, nós vamos fazer uma seleção da estação meteorológica de onde o programa vai buscar esses dados. Então, vamos supor aqui, vamos trabalhar com os dados de Viçosa. Então, observa que assim que o programa localiza a estação meteorológica, os dados climatológicos já são automaticamente preenchidos. E ao lado direito, os valores médias mensais de ET0 obtido pelo método do Penman-Monty com base nesses dados que estão exibidos na tela. Se nós mudarmos aqui, por exemplo, para o Blaney-Crido, a gente observa imediatamente os valores de ET0 mudam. Também os parâmetros que são apresentados aqui na tela são diferentes. Quando a gente pega o Penman-Monty, nós temos aqui velocidade, insolação, temperatura máxima e mínima, umidade máxima. Ao mudarmos o método, o Blaney-Crido, por exemplo, o programa apresenta apenas velocidade, insolação, temperatura média compensada e umidade mínima. Por que disso? Os parâmetros que vêm na tela são aqueles que são envolvidos no cálculo, no método que foi selecionado. Então, o Penman-Monty é um método que leva em consideração uma maior quantidade de parâmetros em relação ao Blaney-Crido. Nós podemos também visualizar esses resultados através de um gráfico, né? Então, nós temos aqui o gráfico que mostra o comportamento da ET0 para Viçosa, com base em dados médios, uma série histórica, estimados pelo Penman-Monty. Se a gente muda o método aqui, vamos colocar agora Hargreaves-Samani, gerar o gráfico, é um pouco diferente. Então, para cada método, temos a visualização dos gráficos, tanto de uma forma numérica quanto gráfica. Como você viu, o programa apresenta os valores de ET0 de 2 formas, uma numérica e a outra gráfica. Os dados obtidos são dados médios mensais. O que significa isso? Por exemplo, nós temos aqui janeiro, para janeiro o valor de ET0 para a região de Viçosa, pelo método Penman-Monty, foi 5,2 milímetros por dia. Então, esse valor ele é considerado constante para todo o mês de janeiro. Dessa forma, espera-se que o gráfico gerado fosse feito na forma de histogramas, na forma de barras, quando, na verdade, é um gráfico linear. Por que disso? O programa ele utiliza esses dados de evapotranspiração de referência, faz uma interpolação de tal forma que torna-se possível estimar os valores de ET0 para todos os dias do ano. Então, por isso, o gráfico que esse programa apresenta é um gráfico linear. Dessa forma, a gente consegue ajustar as diferenças entre as médias de um mês para outro, tornando os cálculos mais precisos. Agora, observe que tem um terceiro botão aqui entre os dois que nós já falamos, que é a calculadora. Aqui, você pode utilizar esse recurso para fazer uma estimativa da evapotranspiração quando você não tiver, por exemplo, os dados cadastrados. Então, digamos que você tem os dados de uma estação meteorológica da sua cidade ou uma estação que está instalada na fazenda para onde você vai fazer o projeto, mas não está ainda na nossa base de dados. Então, você pode lançar esses parâmetros aqui e obter o valor da evapotranspiração. O dia que você quer calcular, a latitude, a altitude, fluxo de calor no solo, enfim, todos os parâmetros que são necessários para utilizar o método Penman-Monty para estimar a evapotranspiração, então são apresentados aqui. Depois de preencher todos esses campos, basta clicar em ET0, o programa vai apresentar o resultado aqui na parte de baixo, aí a gente copia esse resultado para o lado direito da tela. Eu posso também fazer utilizando o método classe A. Aliás, a calculadora
é a maneira que você tem para estimar a evapotranspiração de referência pelo tanque classe A. Porque nas normais climatológicas, nós não temos os dados de evaporação disponíveis para constituir uma base de dados. Então, esses dados têm que ser medidos. Se você quiser usar o tanque classe A, você tem necessariamente que conhecer esses dados. Então, tendo esses dados, você basta utilizar a calculadora e vai obter o valor da ET0 para o período considerado. Pode ser feito também por Blaney-Crido, Hargreaves-Samani, radiação, ou seja, todos os métodos. Então, a gente percebe aqui que o nosso programa tem 5 métodos para estimativa de ET0. 4 deles estão fundamentados na nossa base de dados automática. E o outro, que é o método do tanque classe A, deve ser feito utilizando a calculadora quando você dispuser dos dados necessários. Eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe. O programa permite ainda que você insira diretamente os dados da evapotranspiração diária, média mensal, caso você tenha esses dados e não queira utilizar nenhum desses métodos de estimativa, né? Observe aqui do lado direito da tela, essa tabela de resultados aqui, ó, mês e ET0 em milímetro por dia. Então, nós temos aqui uma média diária para cada mês, né? Os campos são editáveis. Então, o método Penman-Monti, quando utilizando os dados da estação de Viçosa, da base automática, nos forneceu 4,42 milímetros por dia para janeiro. Mas se você tem uma informação que você acha que representa melhor aquela condição específica em que você vai trabalhar, você sabe que o mês de janeiro, na verdade, naquele ponto específico, não é 4,42 milímetros, mas é 5,2, você pode chegar aqui e mudar para 5,2. A mesma coisa para fevereiro, para todos os meses do ano. Digamos que fevereiro seja 5,6. Enfim, você pode alterar todos esses dados. E se os valores mensais são alterados, obviamente, a visualização gráfica também será modificada. O gráfico será gerado em cima desses novos valores que você introduziu no programa. Agora, pense na seguinte situação. Se o banco de dados do programa do CPT não possuir estação meteorológica para aquela localidade para onde você vai fazer o projeto de irrigação, e se não houver uma estação meteorológica na região para você cadastrar no sistema, ou ainda se você não tiver nenhuma referência a respeito dos valores de ET0 para o local, como você deve proceder para alimentar o programa com os dados necessários para fazer o seu projeto? Você pode buscar informações na tentativa de encontrar o mais próximo possível da localidade uma estação meteorológica cujos dados daquele local caracterize semelhança climática com a região para onde o seu projeto será elaborado. E neste caso, como concluir que as duas localidades possuem semelhança climática? Você pode fazer comparações, visando determinar, por exemplo, se o período chuvoso e de estiagem dos dois locais coincidem e se os valores das chuvas observados são parecidos, ou seja, você pode observar se o tanto que chove na região que você estiver analisando é mais ou menos igual ao tanto que chove no local para onde você vai fazer o projeto. Observe também se o período quente e frio ocorrem na mesma época do ano nos dois locais e se há semelhança entre os valores de temperatura. Verifique também se a umidade relativa é semelhante, ou seja, o período mais seco e mais úmido dos dois locais devem ocorrer na mesma época do ano, lembrando que os valores numéricos devem ser próximos. Além disso, é importante lembrar que, em geral, quando duas regiões têm semelhança climática, as mesmas atividades agropecuárias são praticadas. Por exemplo, as mesmas culturas são cultivadas nas mesmas épocas do ano.